Hoje nós vamos falar sobre a mulher segura, né? O que faz uma mulher se sentir segura? Porque afinal de contas, nós estamos em um ambiente onde a mulher precisa alcançar os seus resultados. A mulher o tempo todo é muito cobrada, a mulher o tempo todo se sente na obrigação de estar, ela precisa o tempo todo estar provando que está pronta. E isso é desafiador, porque afinal de contas, ninguém merece, né, ficar tendo que provar o tempo todo a sua capacidade, ficar tendo que provar o tempo todo o teu poder de competência, no sentido de, olha, eu sou competente, eu trago resultados. Ninguém merece isso, né? Então, uma coisa muito importante que eu quero conversar com vocês é quando você se sente segura, quando você se sente autoconfiante, você consegue performar em outras áreas da vida. Isso é fundamental. Por isso é importante você desenvolver a autoconfiança. E aí, eu até separei aqui alguns temas para eu conversar com vocês. O que acontece? Pensa lá quando você era criança, certo? Você era criança e quando você é criança, você vem para o mundo com a intenção de ser amada, né? Você quer receber aquele amor incondicional, você quer receber o amor dos seus pais, o amor das pessoas que estão na sua família. A criança, ela vem ao mundo para ser amada. E aí, o que acontece? Talvez os seus pais tenham, né, aquela rotina rápida, aquela rotina de alcançar resultados, aquela rotina onde trabalha fora, onde a criança já não consegue receber tanta atenção, né, tanta visualização assim dos pais. E você, aquela menina, vai crescendo. Você vai crescendo e você não vai sentindo aquele amor. Você não vai sentindo o amor do pai, você não vai recebendo o amor da mãe. Muitas vezes a mãe precisa dar conta da casa, precisa dar conta do trabalho lá fora. E você não se sente amada. E aí o que acontece? Quando você não se sente amada, você vai crescendo e você vai entendendo que para receber amor, talvez você precisa ser revoltada. Que para receber amor, talvez você precisa ficar em silêncio, você não pode questionar. Que para receber amor, talvez você tenha que ser a aluna número 1, aquela criança perfeita, aquela criança que não fala enquanto os adultos falam. Talvez você entendeu que para receber amor, você precisa, por exemplo, tirar notas somente 10, estar sempre lá com a síndrome da boa moça, né? Já ouviu falar sobre a síndrome da boa moça? O que significa isso? A síndrome da boa moça é a boa moça, aquela que trabalha, estuda, se veste corretamente perante a sociedade, aceita, né, algumas questões que a sociedade, a maioria impõe. Essa é a síndrome da boa moça. E aí, perfeito. E você vai colocando carapuças, né? Vai colocando formas para ser aceita. Lá da sua infância até crescer. Na sua adolescência, você vai descobrindo que você pode escolher o seu estilo de roupa. Na sua adolescência, você vai descobrindo que você pode escolher qual música ouvir. E muitas vezes, lá naquela adolescência, você percebe que você não se encaixa ao padrão das outras crianças, ao padrão das outras pessoas. E aí, você começa a se adaptar. Se adaptar ao meio, se adaptar às pessoas, se adaptar à escola, se adaptar à comunidade para ser aceita. Porque já que lá naquela infância você não recebeu amor, você não se sentiu amada, né? Na verdade, vou ratificar uma coisa aqui. Na sua infância você recebeu amor, sim. Na sua infância você recebeu carinho, você recebeu, só que do jeito que os seus pais sabiam te dar. Era do jeito deles, né? Da forma deles. A sua mãe te deu amor da forma como ela achou que conseguiria dar. O seu pai te deu amor da forma como ele entendia o que era amor. Pronto, dito isso, talvez a sua leitura de amor não seria daquela forma. Eu sempre falo assim, como seria sua mãe perfeita? Qual que é o estereótipo de mãe perfeita para você? A mãe perfeita para mim na minha adolescência era aquela mãe que fazia bolinho quentinho, era aquela mãe que levava chazinho lá na cama. A mãe perfeita na minha infância era aquela mãe que ia me buscar na escola. Mas eu tive aquela mãe? Não. Eu não tive aquela mãe, porque minha mãe trabalhava muito. A minha mãe trabalhava de manhã, à tarde e à noite.
E quando ela não trabalhava de manhã, ela fazia esse turno à tarde e à noite. Então eu via minha mãe um período do dia todo. Em cinco dias da semana eu via ela 5 períodos, né? Não era os 3 períodos ou 2 períodos. E aposto que com você também foi assim. Então, lá na minha cabeça, a minha mãe não me dava amor porque ela não era aquele modelo de mãe perfeita. E aí o que acontece? Muitas vezes você vai se adaptando, como eu falo, você vai se adaptando, você vai trazendo novas formas de compreensão, né, para você ser aceita, para você criar vínculo com as pessoas, você vai o tempo todo se adaptando. E aí você vai se afastando daquilo que verdadeiramente faz sentido para você. Então entenda, você vai crescendo, aí você vai para o ambiente de trabalho e quando você começa a expor as suas ideias, você começa a diminuir o seu tom. Por quê? Volta aquelas lembranças da infância onde você não prestava atenção, onde você achava que a forma de amor do seu pai e da sua mãe estava errada. E aí é onde vem a mulher insegura. Você cresce. Oi, Nani! Muito, muito obrigada! Não sei se já falaram, mas você fica mais radiante de vermelho. Obrigada, muito obrigada. Adoro vermelho. E é isso, né? E aí o que acontece? Quando você, então, lá na sua infância não recebeu o amor do seu pai e da sua mãe da forma como você gostaria, como você achou que deveria ser daquela maneira, você cresceu, continuou se adaptando às pessoas, entendeu que você podia escolher, mas mesmo assim não escolheu para não ser rejeitada pelas pessoas, ou você se escondia porque a tua família o tempo todo te diminuía, também existe isso. E aí quando você cresce, você se esconde do mercado, tem dificuldade de se posicionar, de falar no que você acredita, de trazer ideia para o meio das pessoas. E aí é onde você constrói uma mulher insegura. Uma mulher que tem dificuldade de clareza, de posicionamento. Uma mulher que tem dificuldade de explanar as suas ideias. Porque fica o tempo todo com medo de magoar a outra pessoa. Né? E aí você fala assim, não vou falar isso porque eu posso magoar a pessoa. E aí volta aquelas memórias do eu não me sinto amada na minha infância. Opa, eu não me senti amada, então não vou falar porque eu vou magoar as pessoas. Opa, não vou falar porque senão eu vou criar atrito dentro da minha casa, dentro do ambiente de trabalho. Não vou falar porque senão eu vou ser rejeitada, porque lá na minha infância eu fui rejeitada por eu me comportar daquela forma. O tempo todo eu fui reprimida, né? Fui reprimida, retraída, não fale, criança, fica em silêncio. E tá tudo bem. Quando você cresce e se torna uma mulher, né? Uma mulher que precisa deixar aquela criança partir. O que significa isso? Deixar a sua criança partir. Nós estamos rodeados de um mundo de mulheres inseguras, mulheres infantis. É isso mesmo, e pode ser duro eu falar isso pra você, tá? Mulheres infantis, que elas se abalam emocionalmente. Alguma pessoa fala alguma coisa pra ela, ela chora. Ela, volta à memória lá da criança, do infantil, de, meu Deus, ela me falou uma coisa, porque, nossa, essa pessoa me magoou muito, essa pessoa me feriu. Fere profundamente a sua criança, a sua infância, traz memórias lá de quando você era criança. E aí, mulheres imaturas, mulheres que não conseguem ouvir algo duro, que não conseguem ouvir a verdade, que não conseguem, muitos gestores, né, muitas pessoas às vezes até reclamam, falam assim, Carline, eu falo com uma determinada funcionária, ela chora, dependendo do tom de voz que eu falo, dependendo da forma, ela se sente magoada profundamente. E o que isso significa? Que é falta de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Você tá lá o tempo todo resgatando a tua criança, resgatando a tua infância, resgatando aquela criança que sofreu na infância. E aí o tempo todo você está se brigando com o seu interno. E aí você olha no espelho, você não gosta do que você vê. Você veste uma roupa, você fica o tempo todo se julgando. Você volta as memórias lá da tua infância, você volta essa criança. E entenda uma coisa, quando você cresce, você precisa descobrir que você é fonte de amor incondicional.
Você é fonte de amor. Os seus pais fizeram tudo o que eles poderiam fazer com os recursos que eles tinham. Se você, na sua infância, não tinha lá o estereótipo da mãe perfeita, né? Ah, como era sua mãe perfeita? Ah, minha mãe perfeita era a que fazia bolinho quentinho, a que levava chazinho na cama, mas talvez a sua mãe não teve isso também na infância dela. Então as pessoas só vão te fornecer aquilo que tem dentro delas, que está dentro delas. Não tem como você enxergar no outro aquilo que não tem em você. Entende? Então a forma de amar é diferente uma da outra. E aí você se torna uma mulher insegura, o tempo todo insegura, com dificuldade de se posicionar, com dificuldade de ter clareza. Você volta a ser aquela menina, onde você precisa sempre de uma validação do outro. Para sua mãe aprovar o que você deve fazer, para o seu pai aprovar, para sua tia aprovar, para o seu marido aprovar. E é onde nós começamos a ter aquela insuficiência, né? A insuficiência das emoções, as insuficiências do posicionamento. Nossa, eu sou insuficiente. Eu não me acho bonita, eu não sou gentil comigo mesma, eu fico o tempo todo me cobrando, eu fico o tempo todo achando que eu não falo bem com as pessoas, eu fico o tempo todo achando que eu sou insuficiente, que todo mundo é melhor do que eu, que todas as pessoas alcançam outros níveis menos eu. Então entenda, a partir do momento que você começa a perceber que o seu posicionamento está te transformando numa mulher insegura, com toda certeza você está trazendo a sua criança, o seu infantil, né? Isso é fundamental que você olhe por essa ótica do amor, porque aí é onde você vai conseguir ter posicionamento, é onde você vai conseguir ter postura, é onde você vai conseguir ressignificar a tua história, porque as pessoas, né, lá na sua infância, você veio ao mundo para ser amada, certo? Quando você é criança, você veio ao mundo para ser amada. Ok, e aí o pai e a mãe estão lá, trabalhando, estudando, se desenvolvendo, correndo atrás da roda. Eles te amam da maneira deles. Mas aí você cresce com aquela mentalidade que você não foi amada, porque não tinha um modelo de mãe perfeita, o modelo do pai perfeito, né? Que você criou na sua mente. Aí você veio para sua adolescência, você descobriu que poderia fazer escolhas. Você não faz escolha pela segunda vez na sua vida, você não escolhe para não ser rejeitada. E aí você vai para a escola. A escola, como você sabe, ela te preparou para você ir para a indústria. Principalmente aqui no Brasil, né? Já falei sobre isso. Aqui no Brasil, nós somos treinados para sermos colaboradores. A escola, a forma da escola, eles treinam para que você seja colaborador, não empreendedor. Eles não instigam a tua criatividade, visão de futuro, posicionamento, liderança, estratégia, né? Clareza de objetivos. Na escola você não faz isso. E aí você vai para a internet, né? Lá naquela época lá da sua infância, talvez não tinha internet. Na minha época tava, nossa, vindo a internet. Então eu fui ter acesso à internet com 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Era aquela internet de escada. Não sei se vocês lembram. A minha era internet de escada, 20 centavos após a meia-noite. A hora. 20 centavos a hora após a meia-noite. E aí pegava os pulsos do telefone. Vocês lembram disso? E aí era depois da meia-noite e lá em casa era só final de semana, né? Durante a semana a mãe não deixava. Minha mãe acho que já tá aqui, ó, já vi que ela tá aqui. E aí não dava, né? Então eu fui ter acesso lá com a internet depois dos meus 15 anos. Lá quando eu era criança, quando eu era jovem, né? Quando eu era não, eu sou jovem ainda, né? Mas juventude tá muito ligado à mentalidade, é isso. Mas nós somos jovens, né? Você que tá aqui se desenvolvendo, com certeza você é jovem, tá aqui pra aprender. Bom, e aí, com 15 anos de idade, a minha mãe falou assim, Carlinha, a gente não pode te dar, você tem que escolher. Ou você ganha uma festa de 15 anos, a festa lá do... eu esqueci o nome da festa de 15 anos, não é debutante, né? Não lembro. A festa de 15 anos, ou você ganha um computador. O que você escolhe? Eu escolhi o computador. Não, mãe, eu quero o computador, porque agora eu vou entrar no chat do Terra, né? A gente ficava lá 13, 15 anos de idade lá no chat do Terra. Bom, perfeito. E aí o que acontece? Você vai pra internet, você vai descobrindo outros mundos. E aí vem a comparação. Comparação. Toda pessoa ela tem uma história.
Toda pessoa ela tem uma história, toda pessoa ela tem algo que ela construiu, toda pessoa tem isso, né? Então, cada um na sua individualidade. Algumas lá na infância passaram por é debutante. É debutante? Ótimo, é debutante mesmo. E algumas pessoas passaram, né, por várias experiências. Como eu contei pra vocês, lá na escola particular, que eu ganhei uma bolsa de estudo, as crianças iam lá pra Disney, enquanto eu passava férias fazendo massagem, dando aula de reforço, tá tudo bem, porque era a minha condição social naquele momento. Então entenda, você começa a se comparar, mas espera aí. Aquelas pessoas lá com 15 anos de idade faziam festa de debutante e ganhavam o computador. Por que eu tenho que ganhar só o computador e não ter a festa de debutante? E aí você começa a entender que o mundo é injusto. Ah, que injustiça. Nossa, por que a vida é tão difícil para umas pessoas e tão fácil para as outras, né? Você vai tirando as conclusões da vida. E quanto mais você se compara, você se afasta de honrar, sabe? Assim, ó, de honrar a sua história, de honrar o seu crescimento, de honrar aquilo que você faz de melhor. Você se afasta de você. E aí, você vai se tornando insegura, o tempo todo insegura, porque você está olhando o tempo todo pro vizinho e esquecendo da sua história, da sua essência. Você tá o tempo todo olhando lá pra fora pro resultado que tá aqui dentro. Então, por isso que eu gosto muito, né, nos meus cursos, nos meus treinamentos, com os meus clientes, com as minhas alunas, principalmente com as minhas alunas, eu trabalho muito a questão da mentalidade, Por isso eu te contei toda essa história. Lá quando você era criança, para adolescência, quando você foi se adaptando às outras pessoas, você vai criando cascas. Sabe quando você vai criando cascas assim, ó? Cascas em cima de você? Você começa a criar tanta casca em cima de você que você esquece quem você é. E aí você cresceu. E entendemos que você veio ao mundo para ser amada. E você foi muito, muito amada. Mas o que aconteceu? Se você cresceu e você precisa descobrir que agora é a hora de você se amar. É hora de você se encher de você, inclusive para que você tenha melhores condições de criar os seus filhos, melhores condições de ser contribuição na vida das pessoas, melhores condições de fazer negócios prósperos, de ter clareza, sabe? De ter persistência, de não desistir dos sonhos. Tá tomando água aí? Toma água, lindeza do meu coração. Toma água. Olá, Maria Bela, tudo bem? Tomem água. E aí, o que acontece? Perfeito. Então você entende toda essa trajetória da mulher confiante, da mulher que tem posicionamento, da mulher que percebe que agora chegou o momento dela se amar, dela cuidar dela mesma, porque nós estamos o tempo todo olhando lá pra fora, o tempo todo olhando pro vizinho, olhando pro resultado da fulana, da ciclana, e esquecemos da preciosidade que nós somos. Aí você vai começando a se deixar, né? Aí você não pinta mais o cabelo, aí você não toma mais banho com óleos essenciais, aí você não faz mais hidratação, você cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido e não cuida de você. Você coloca todo mundo lá como prioridade e isso cada vez mais vai te deixando insegura, o tempo todo gerando insegurança, você vai ficando insegura, você vai, sabe, se deixando pra depois, daqui a pouco, passou 5 anos, passou 10 anos, você se perdeu tanto das tuas escolhas que você já não sabe mais quem é você, o que você quer. E aí quando você chega na frente de um desafio, você se diminui, porque você fala assim, não, esse desafio tá grande demais pra minha vida, esse desafio tá muito grande, eu me sinto incompetente pra avançar nesse desafio. Por quê? O tempo todo você olhou pra outra pessoa. O tempo todo você olhou pros outros resultados. O tempo todo você olhou pra, sabe, colocou as outras pessoas como prioridade. Isso aí, Nani, isso aí, exatamente. Inclusive, né? Então, percebe que quando você começa a olhar por essa ótica da autoconfiança, da segurança, de clareza de objetivos, você baixa o volume das outras pessoas e você começa a se ouvir, você começa a se conectar, você começa a se compreender.
Entendam, meninas, assim, eu tô montando, eu quero montar uma tribo, sabe? Uma tribo de mulheres seguras, uma tribo de mulheres autoconfiantes nos seus negócios, na sua vida, na sua carreira. Eu quero montar uma tribo de mulheres que se olhem no espelho e que reconheçam a sua preciosidade. E não que fiquem o tempo todo, nossa, eu tô com uma barriga aqui, nossa, eu tô com rugas, nossa, porque meu cabelo isso, nossa, porque minha pele tá isso. O tempo todo se julgando, sabe? Eu sempre falo assim, vamos lá pra régua, né? O tempo todo você tá com a tua régua da cobrança lá em cima, que você tem que ser perfeita, que você, porque talvez lá na sua infância você entendeu que pra sua mãe não brigar com você, pro seu pai não brigar com você, você tinha que ser a filha perfeita. Porque se você fosse fora da curva, você não seria amada. E aí o tempo todo você tá aqui, ó, colocando aqui, ó, o tempo todo se cobrando a perfeição. E deixa eu falar um negócio pra vocês, isso gera ansiedade, muita ansiedade. Muita ansiedade, os hormônios, a gente fica com os hormônios à flor da pele, o tempo todo em alta performance, o tempo todo se cobrando, o tempo todo, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Por quê? Porque a fulaninha tá lá em outro lugar, a ciclana tá em outro lugar, e não é isso, você tem que começar a olhar o que faz sentido pra você. Isso mesmo, ser mãe empreendedora, já me convoquei para essa tribo, você já faz parte dessa tribo de mulheres que realizam, tá? E é isso. Olá, Sidneia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. E é exatamente isso, você começar a entender de que lado do jogo você tá. Qual lado do jogo? Será que você está no lado do jogo das mulheres que realizam, que conquistam, que vão em busca? Ou será que você está do lado das mulheres lá que reclamam, que sentem falta de amor, que tem dificuldade no relacionamento? Porque a mulher, quando ela não é segura com ela mesma, né? Quando ela não trabalha esse amor próprio, ela começa a cobrar o amor do outro, né? E aí, às vezes, a gente vê até de relacionamento entre amigas, né? Cobra o tempo todo a amizade, cobra do marido, você não me dá atenção, o meu negócio não dá certo, não tem aquele posicionamento de enxergar adiante, de avançar fortemente nas áreas da vida, né? Então, isso traz muito a lembrança da menina, tá? A menina. Então, se você hoje não se enxerga como uma mulher, você fala assim, Carline, eu não me enxergo como uma mulher. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a me enxergar como uma mulher depois dos 25 anos de idade. Antes eu me enxergava como uma menina. Apesar de ser uma menina de 1,80 m, né? Eu sou bem grandona. Eu tenho 1,80 m, mas eu me enxergava uma menina. Por quê? Porque eu não assumia a responsabilidade de que, olha, eu sou responsável pelo meu negócio, eu sou responsável por alavancar a minha área financeira, eu sou responsável por controlar minhas finanças, eu sou responsável por chegar em níveis extraordinários na minha carreira, eu sou responsável por administrar as minhas empresas, eu sou responsável por trazer colaboradores para minha empresa, para o meu negócio, eu sou responsável. Chega dessa história da menina lá, da menina frágil. Você não é frágil. Para de se fazer de frágil. Você não é. Se você tá se sentindo, olha, frágil no sentido emocional, de falar assim, eu tô fraca emocionalmente, tá na hora de você se olhar. Tá na hora de você cultivar o amor próprio. Tá na hora de você perceber o quanto você se basta. Porque aí, quando você começa a reconhecer o quanto você se basta, você começa a enxergar que você veio ao mundo não para ser amada. Você veio ao mundo para amar o outro. Você veio ao mundo para doar para o outro, para se encher tanto de você que você transborda. Sabe quando você transborda? Que você tá tão cheio de você que você transborda? Que você fala assim, olha, meninas, porque é isso que eu tô fazendo com vocês. Eu tô pegando vocês pela mão e tô falando assim, meninas, se junta comigo nessa tribo, vamos juntas, vamos alcançar outros níveis, se unam comigo, vamos lá, que se for preciso eu vou puxar esse grupo até você alcançar o teu resultado. Percebe?
É assim que nós construímos uma mentalidade fortalecedora de mulheres seguras. E segurança não tem nada a ver com roupa, tá? Deixa eu quebrar esse negócio aí. Segurança não tem nada a ver com roupa. Ai, eu preciso, pra eu passar uma imagem de que eu sou uma mulher, né? Aí você tá entrando lá na síndrome da boa moça, né? A síndrome da boa moça. Ah, eu não posso usar saia curta. Que saia curta é o quê? Você pode usar o que você quiser. Se você que para cada, lembrando, deixa eu forçar uma coisa, usar o que você quiser para cada momento. Combinado? Isso é muito claro, né? Nós somos mulheres que sabemos disso. Então você não vai para uma reunião executiva de mini saia. É óbvio que não. Mas você usa a mini saia onde, em qualquer outro lugar que você quiser. Entende? Não é a roupa, não é essa questão hoje, né, que eu tô falando sobre a roupa, mas sim você usar aquilo que te faz bem. E se você quiser usar a saia também lá pra reunião executiva, não importa, de verdade. Você se sentindo confiante com aquilo, tá tudo bem. É começar você baixar o volume do outro, parar de ficar pensando que as pessoas ficam falando sobre você, sobre como você vai fazer. Percebe? Então, meninas, isso é fundamental. Tá fazendo sentido pra vocês? Fez sentido pra vocês? E olha só, eu vou lançar aqui no Instagram pra gente começar a fazer chamadas ao vivo, tá? As mulheres que quiserem entrar comigo ao vivo a partir de amanhã, aqui no horário das 14 horas, para falar sobre dúvidas nos negócios, a gente aplicar a mentoria, tá? Ao vivo aqui, a gente tirar dúvidas. Por quê? Quando você vem ao vivo para as redes sociais e você tira suas dúvidas, quantas mulheres você incentiva a abrir os seus negócios? Quantas mulheres você incentiva a estarem prontas para os objetivos? Então, se amanhã você quiser entrar ao vivo aqui comigo, falar, tirar suas dúvidas, né? Carline, qual é o próximo passo que eu dou? Carline, o que eu faço? Estou em dúvida com isso. Tá aí essa área. Vem pra cá junto comigo que eu vou conversar ao vivo com você. Combinado? Amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos fazer isso. Pra você que tá aqui no YouTube e não me segue ainda no Instagram, é @CarlineMatosOficial. Lá no meu Instagram tem uma aula ao vivo, lá no link da bio do Instagram de 17, 18 minutos, que hoje vai sair a segunda aula. Hoje minha equipe vai liberar a segunda aula. Se ainda não liberou, daqui a pouco vamos liberar. A segunda aula da série de 3 aulas exclusivas aí sobre empreendedorismo, sobre visão estratégica, sobre posicionamento. Entenda, mulher de poder. Eu estou criando uma tribo de mulheres de poder. Eu quero que mulheres que se sentem assim, que querem descobrir a sua melhor versão, mulheres que querem alcançar resultados incríveis nos seus negócios, é a tribo de mulher de poder. Se você quer ser uma mulher de poder, você precisa se amar. Você precisa começar a cuidar de você. Você precisa começar a entender que você não é mais a menina que chora, a menina que se sente indefesa, a menina frágil. Você é uma mulher de atitude, de decisão, de posicionamento, que sabe lidar com dinheiro, que sabe lidar com os negócios. Percebe? Muda o tom de voz, muda a forma de se comunicar.